vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei 13.709, ela foi sancionada em 2018, em agosto de 2018, entrará em vigor em agosto de 2020. Então, hoje, dia 14 de outubro de 2019, nós estamos no período de adequação, também conhecido como período de vacatio legis, da legislação de proteção de dados pessoais. Essa lei, ela é decorrente de uma legislação da União Europeia. Então, na União Europeia, desde 2016, foi aprovado um regulamento, que é uma lei que vale para todos os países da União Europeia e da Zona Econômica Europeia. Se chama Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou RGPD, ou em inglês GDPR, General Data Protection Regulation. Essa lei inspirou a legislação brasileira. Então, a lei brasileira ela é decorrente dessa legislação da União Europeia. É uma lei, por incrível que pareça, menos burocrática do que a lei da União Europeia, ela é um pouco mais branda do que a lei da União Europeia. Ela foi aprovada aqui no Brasil em agosto de 2018 e vai viger a partir de agosto de 2020. Então, a partir de agosto de 2020, as empresas precisam estar adequadas a essa nova regulamentação, né? A gente tem esse período desde 2018 até agosto de 2020 para fazer essa adequação. A LGPD, na verdade o GDPR, que é o regulamento europeu, ele começou a ser discutido com maior afinco na União Europeia em razão de algumas situações que ocorreram. Dentre elas, o escândalo da Cambridge Analytica envolvendo o Facebook, né, envolvendo o Facebook nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde o Trump foi eleito, e também no Brexit, que houve também uma participação ali da Cambridge Analytica nesses dois eventos. O que acontecia nessas situações? As pessoas, usuários do Facebook, respondiam esses testes, quizzes a respeito da vida pessoal deles, e com essas informações o Facebook vendia os dados não só da pessoa que respondeu, mas também de todos os seus amigos, né, de toda a sua rede de contatos do Facebook, vendia esses dados para a Cambridge Analytica, que de certa forma manipulava, né, direcionava é uma palavra melhor, ela direcionava as propagandas políticas para cada uma das pessoas de acordo com as respostas aos questionários. Tá? Então, começou a surgir, a partir desse direcionamento de posts políticos, começou a surgir uma preocupação do legislador europeu e depois, consequentemente, do legislador brasileiro e de outros países também, a respeito da proteção dos dados pessoais em ambiente online e também no ambiente físico, por consequência. O mercado atual exige que todo mundo tenha tratamento de dados e acabe compartilhando. Uma das vantagens que a lei pode ser entendida, pode ser vista, é da higienização das bases de dados. Significa que as bases de dados vão ser melhor construídas, não é? Você vai ter dados apenas, ou deveria ter dados apenas, de uma origem lícita, vindos de quem realmente considera que quer fazer parte da sua base, ou porque você obtém esses dados a partir de uma outra hipótese de tratamento, como obrigação legal ou um contrato. Então, em tese, a lei vai fazer com que as bases todas de dados sejam melhor construídas, sejam mais limpas, né? Tenham menos duplicidade, tenham menos dados de pessoas que não querem estar lá. E isso pode ter um impacto importante também em ações de marketing, por exemplo, de contato com as pessoas, como esse marketing é realizado, como as pessoas são atingidas pelo marketing, por telefonemas, por chatbots, por mensagens no WhatsApp ou outras aplicações. Isso pode ter um impacto significativo de respeitar a privacidade das pessoas. A lei também deve ser aplicada a essas situações onde pessoas jurídicas, né, vamos supor de telefonia, elas transmitem os dados pessoais dos usuários ou dos potenciais contratantes para outras empresas. Então, por exemplo, se eu procurei o serviço de telefonia de uma empresa e não contratei, contratei e ela forneceu de alguma forma esses dados para a concorrente dela ou para uma outra empresa, essa prática será também passível de sanção quando a legislação entrar em vigor.
O conceito de dado pessoal, ele é uma outra coisa muito importante para ser comentada, porque tradicionalmente a gente considera dado pessoal um dado cadastral, não é? Então nome, RG, CPF, endereço de e-mail. Mas o conceito da lei é tudo aquilo que identifica ou possa identificar alguém. E isso traz uma amplitude muito grande, porque obriga que você analise o que é dado pessoal não apenas por um cadastro, mas em um banco de dados. E aí o exemplo que eu trouxe é assim, a cor de uma camisa, uma cor de uma blusa, de uma vestimenta, pode até mesmo ser um dado pessoal, como uma espécie de identificação se naquele ambiente só aquela pessoa estiver vestindo uma blusa de uma cor tal. A mesma coisa pode ser uma doença rara, só em uma região, só uma pessoa tem, você pode identificar pelo tipo da doença. Você não precisa dizer quem é o paciente, mas se naquela região só uma pessoa tem, a depender do cluster, do banco de dados que você está analisando, saber o CID, o diagnóstico, pode identificar o paciente. E assim como várias outras informações, o próprio número do IP, o tipo do equipamento eletrônico utilizado. Então, virtualmente, qualquer informação pode ser um dado pessoal. A grande questão é como eu vou analisar o banco de dados que eu tenho, como ele é segmentado e como isso acaba ajudando a identificar as pessoas. As multas, elas são aplicadas para empresas, né, para pessoas jurídicas e também para pessoas físicas no exercício de atividade profissional. Para a pessoa física, no exercício da sua atividade diária, por exemplo, eu consultando, se eu for consultar qual médico é credenciado pelo meu plano de saúde, eu, Sara, como pessoa física, não estou exercendo uma atividade profissional ali, então a lei não é aplicável a mim. Ou, por exemplo, eu com os meus contatos dos meus amigos no meu celular, também a lei não vai se aplicar, porque não é uma atividade profissional, né? Mas as multas, elas são passíveis, sim, de aplicação para as pessoas jurídicas, né? Então, as empresas precisam se adequar, precisam estar em conformidade com a legislação lá em agosto de 2020, quando a lei entrar em vigor. São várias as punições previstas na lei. A principal, que eu diria, é sempre a financeira, que prevê multas de até 50 milhões de reais. Então não tem um valor mínimo de multa, a lei não previu um valor mínimo, mas prevê um valor máximo de 50 milhões por infração. E é importante dizer que uma empresa, enfim, pode ter várias infrações no mesmo dia, né? Então essa multa de 50 milhões pode se tornar facilmente 500 milhões, conforme o número de infrações. Mas como punições também existe a advertência, a publicização da infração e a suspensão ou bloqueio da utilização dos dados pessoais na base de dados ali. Então isso são, em geral, as punições previstas pela lei. Então, em resumo, os profissionais que atuam nas pessoas físicas, mas têm uma atividade profissional, como os médicos, os advogados, os fisioterapeutas, enfermeiros, eventualmente, nutricionistas, todos estes profissionais, arquitetos, estão sujeitos também à legislação, porque eles estão atuando, estão coletando e tratando dados pessoais no exercício de sua atividade profissional. Bom, quando a gente fala em proteção de dados, nós estamos falando de um programa, é alguma coisa bastante mais ampla do que pensar numa pessoa específica. É claro que quando a gente pensa numa secretária, a gente pensa numa parte administrativa de um consultório, isso pode ter um impacto importante, porque são pessoas que têm acessos a muitos dados pessoais e dados pessoais considerados pela lei sensíveis. O ideal é que toda clínica, todo consultório passe por um programa de adequação da legislação. E isso significa dizer que vai haver orientações internas de fluxos, como as coisas devem ser tratadas, com formalização em documentos, em contratos, procedimentos. A grande mudança da lei de proteção de dados é colocar uma melhor governança nos dados pessoais, coisa que normalmente não existe para grande parte das clínicas, né? Não é o atendimento na área da saúde. Ele foi pensado na privacidade do paciente, mas ele não foi pensado num programa de proteção a dados pessoais. Essa é a grande novidade da legislação. Então, com relação ao hacker, né, a um incidente de segurança da informação envolvendo o acesso indevido a informações através de um hacker ou de um vírus, como fica a responsabilidade da empresa se isso acontece?
A empresa vai responder sim, caso ela não tenha adotado as medidas necessárias para salvaguardar estes dados. Então, se a empresa não deixou os dados ali vulneráveis, não adotou as medidas de segurança da informação, não utilizou um firewall, não utilizou um banco de dados criptografado, ela deverá responder sim, mesmo que o vazamento tenha sido ocasionado pela atuação de um hacker, por uma atuação ilegal, tá? A empresa deve responder no sentido de que, se ela não protegeu os dados, ela também é responsável. A gente precisa estabelecer quem são as pessoas que podem ter acesso àquelas informações. Não é que as operações de tratamento e transmissão de dados vão parar, não é isso. Então, fluxo de imagem, diagnóstico, o resultado, índices, tudo relacionado aos pacientes e à saúde, isso vai continuar acontecendo. A ideia é, por exemplo, dentro de um hospital, aí você tem um determinado equipamento, vem o pessoal fazer a manutenção naquele equipamento. A gente precisa cuidar que seja um pessoal especializado e que só eles possam ter acesso àquele equipamento e não tenham acesso a informações outras que não a da manutenção do equipamento, né? Então a gente vai ter que deixar, segundo a lei, os fluxos mais direcionados para que as informações existentes, divulgadas e percebidas sejam apenas necessárias para aquele fluxo acontecer. Essa é a grande diferença. É cuidar, você me perguntou assim, mas como eu faço para cuidar? O fluxo, a lei não diz como deve ser. Então há um certo espaço para que cada corporação, para cada clínica, para cada empreendimento possa adequar e trazer os fluxos que forem mais adequados à sua existência. Bom, como as empresas vão se adequar, né? Como as empresas que têm, principalmente essas empresas mais antigas, que têm muitos anos de atuação aí direto com pessoas físicas, coletando dados pessoais, como elas vão se adequar à legislação? O ideal é que elas comecem por um mapeamento, né? Então, identificando como os dados pessoais são tratados dentro da instituição, aonde esses dados pessoais são armazenados. Um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele passa por pelo menos 2 fases. A primeira fase é fazer um mapeamento da conformidade da corporação. Então, entender o que a corporação já atende da lei, o que a corporação já faz, que a lei demanda que exista. E a segunda fase é a implementação. Então, terminada a primeira fase, se tem um plano de ação. O que eu preciso fazer para estar em conformidade? Esse plano de ação é apresentado em criticidade, alta, média, baixa. A gente apresenta para a alta direção e a alta direção, no seu mistério de gestão, vai determinar quais riscos quer assumir, quais riscos vai mitigar, se vai mitigar todos os riscos, se vai anular todos os riscos e executar um plano de ação que vai passar por uma implementação por vários momentos, desde adequação documental, revisão de fluxo, due diligence em terceiros. Então, são várias coisas a serem feitas na segunda fase para a implementação. A LGPD, ela faz parte da Política Nacional de Proteção de Dados, da qual o Brasil assinou, e na verdade, vai movimentar com todos os atores dentro, aqui falando agora da nossa cooperativa, todos os setores internos da cooperativa, todos os nossos prestadores, sejam eles consultórios médicos ou clínicas, todos, de uma maneira ou de outra, estarão envolvidos. São dados, e aí a gente pensa assim, o estacionamento, o que tem a ver com o estacionamento? Pois tem o estacionamento a ver. O estacionamento tem pessoas, tem cadastro, tem dados, tem nomes, e tem que trabalhar também nesse ponto, para vocês terem uma ideia. A doutora Sara é especializada em Direito Digital e Inovação, tem ampla experiência profissional e empresarial, especialmente no segmento de saúde, no segmento de saúde suplementar, atuando na resolução de litígios multidisciplinares, com experiência societária e em governança corporativa, além da gestão de contratos empresariais de medicina diagnóstica e medicina hospitalar, especializada em contratos estratégicos de tecnologia, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ela é graduada em Direito pela Faculdade Metropolitana Unida, FMU,
especializada em Direito Digital pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduada em Direito Digital e Gestão da Inovação pela Fundação Instituto de Administração, Fundação FIA. Convidamos a doutora Sara Cepilo e Vasconcelos, advogada responsável pelo projeto, para apresentar a palestra Impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Qual é o cenário atual que nós vemos, não só no Brasil, mas também no mundo, a respeito dos dados pessoais, né? Cada dia nós identificamos na mídia comum e na mídia especializada notícias a respeito do vazamento de dados pessoais, seja de consumidores, de colaboradores, em diversas empresas, né? Claro que a LGPD e também o Regulamento Europeu de Proteção de Dados vieram para prevenir esse tipo de situação. As empresas, a partir do momento que elas se adequarem à legislação, que entrará em vigor em 2020, agosto de 2020, nós acreditamos que elas aumentarão a competitividade delas, né? Então, o que você quer dizer com isso, Sara? Bom, nós vimos já, saiu uma pesquisa na semana passada, na Europa, que todas as empresas, a maioria das empresas que se adequaram ao GDPR, que é a legislação europeia sobre proteção de dados pessoais, aumentaram em muito o seu nível de competitividade. Por quê? Quando o regulamento entrou em vigor, elas não precisaram mais deslocar esses esforços para a condução de suas atividades de proteção de dados pessoais. Elas já haviam se adequado. Então, aumentou o valor da empresa, né, o valor de mercado, e elas previnem também um risco de vazamento de dados. O que é importante a gente notar a respeito da LGPD? Ela não vem para proibir o uso de dados pessoais, né? Tanto a LGPD quanto o GDPR vieram para regulamentar como as empresas podem utilizar os dados pessoais nas suas atividades. Por isso, a lei traz também conceitos sobre como isso deve ser feito e quais são as regras para a utilização dos dados pessoais. Dentre esses conceitos, existem artigos específicos a respeito da tutela da saúde. Então, para não assustar vocês, né, uma das pessoas com quem eu conversei hoje falou assim, espero que você não assuste os participantes, porque está todo mundo já meio em pânico com relação à entrada em vigor dessa legislação, né? Nós observamos que, de fato, as empresas estão um pouco receosas, mas não há motivo para ter esse pânico, tá? Desde a Constituição Federal de 88, no Código Civil também, é previsto o direito à privacidade. Tá? E, com o advento das novas tecnologias, com a utilização cada vez maior de tecnologias em celulares e computadores, nós, de fato, disponibilizamos um grande volume de dados pessoais na rede, né? E a proteção desses dados ela é muito associada ao direito fundamental da privacidade, que já nos era garantido. Então, agora, ele só vem regulamentado por essa nova legislação. Além da mudança de cultura, por que nós separamos, não sei se todos tiveram conhecimento disso, né? Mas nós separamos as reuniões iniciais do projeto, conduzido pelo PG Advogados, em conjunto com o comitê já formado pela Unimed, em duas grandes agendas. Uma agenda de hoje, né, que seria uma sensibilização voltada mais para a diretoria, para o grande comitê e para os conselheiros e demais médicos também. Por quê? Esse tone from the top é um conceito muito famoso em compliance, né? Que o tom, de fato, vem de cima para baixo. Então, a partir da conscientização, a partir da sensibilização dos profissionais, que são os tomadores de decisão das companhias, a parte operacional, a parte de produção, de atendimento das empresas, também será conscientizada a respeito das necessidades de ajuste, de adaptação, e de todas as necessidades operacionais que ocorrerão durante todo esse projeto, né, durante o período que o PG Advogados atuará em conjunto com a Unimed para
identificação das oportunidades de melhoria e adequação à norma. Então, é importante que todos nós estejamos bem conscientes a respeito não só da legislação, como também das mudanças que ocorrerão, né? Dentre essas mudanças, haverá uma necessidade maior de garantir cada vez mais a governança de dados pessoais. E o que nós queremos dizer com governança de dados pessoais? Que, por exemplo, o pessoal do atendimento tem que ter consciência do porquê captura cada tipo de dado, qual é a finalidade da captura dos dados pessoais, aonde ele armazena, o que ele faz com esses dados, se ele precisa transferir para um prestador de serviços ou não, né, se ele vai só armazenar no sistema interno da Unimed. Então, é preciso estabelecer os procedimentos que permeiam os dados pessoais. É isso que a gente está chamando aqui de governança de dados pessoais. Tá? Além disso, nós vamos contar também com o suporte dos times de tecnologia, depois, na fase de implementação do projeto, para adaptação, se houver necessidade, da estrutura física e lógica para a proteção de dados pessoais. E por que a estrutura física? A estrutura física também de servidores, HDs e etc., mas estrutura física de arquivos, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela protege, sim, os arquivos em meio eletrônico, mas também os arquivos em meio físico. Ela protege qualquer tipo de dado pessoal, independente do meio onde ele estiver armazenado. Tá? É importante a gente lembrar disso, porque, por vezes, nós nos remetemos somente aos dados eletrônicos, né? Com a implantação desses procedimentos de governança, visamos também mitigar os riscos jurídicos e riscos operacionais da operação, para evitar as sanções previstas na legislação. Dentre as sanções, existe uma multa, a multa de até 50 milhões, tá, prevista na lei. Essa multa pode ser aplicada em caso de infração à legislação, em caso de um incidente de segurança de dados pessoais, envolvendo dados pessoais. Além da multa, uma penalidade que eu entendo, que na minha visão ela é mais prejudicial à empresa do que a mera multa, é a publicização da infração. Os danos à imagem das companhias que têm dados pessoais vazados, por vezes, são irreparáveis. Não sei se vocês acompanharam os casos do Facebook, que aconteceu no ano passado. Facebook, teve no Google, teve no Yahoo também, em diversas outras empresas, no próprio Banco Inter. Além da falta de confiança do consumidor naquela marca, isso pode, não é o caso da Unimed, mas pode, para companhias que têm ações em bolsa, pode despencar o valor da companhia, né? Foi o que aconteceu no caso do Facebook. No começo, quando começaram a ser divulgadas as informações sobre o vazamento de dados, o Facebook perdeu muito valor nas ações. E por que nós estamos aqui hoje? Nós vamos fazer o nosso projeto, ele consiste basicamente em duas grandes etapas. Uma etapa é o assessment, que nada mais é do que uma palavra bonita para mapeamento. Tá? Então, nós vamos mapear quais são os ciclos de vida dos dados pessoais que existem dentro da Unimed. Como esse dado nasce, como ele se desenvolve e como ele morre. Né? Então, como ele é coletado, como ele é recebido, como ele é tratado. Eu incluo informação no prontuário só? Ou eu mando para o setor de medicina diagnóstica? Então, esse é o tratamento de dados. Qualquer verbo que você associe ao dado pessoal é considerado tratamento, qualquer ação. Né? Então, nós vamos identificar isso e como também esse dado pessoal é descartado, se é que ele é descartado. Porque a cultura que nós temos visto hoje no Brasil é de acumulação de dados pessoais. Nós viramos acumuladores de dados. Né? Nossos e-mails, nossos celulares, todos vivem lotados de dados pessoais, sejam eles nossos, de terceiros, porque às vezes você recebe um currículo, por exemplo,
armazena ele ali no seu e-mail, ou armazena no seu computador, e ele fica ali para sempre. Você nem se lembra mais quem era a pessoa que te enviou, não se lembra mais de quem era esse currículo, mas ele está ali guardado, né? Ou, por vezes, nós imprimimos também documentos para leitura, e eles acabam armazenados em gavetas, por vezes sem chave, né? Eu falo isso, pessoal, porque eu também praticava muito, antes dessa doutrinação que eu passei, né? Desse doutrinamento, praticava muito isso, assim, armazenamento de informações sem a menor necessidade, né? Então, essa mudança de cultura que vai acontecer durante o projeto, tá? Como esse mapeamento vai ocorrer? O mapeamento ele é feito, primeiro, a partir do preenchimento de questionários. Tá? Cada área responsável pelo tratamento de dados pessoais vai preencher um questionário, informando quais são os dados pessoais tratados. O questionário ele é bem simples, leva cerca de 15, 30 minutos no máximo para ser preenchido. Tá? Depois, nós vamos fazer entrevistas com cada um dos pontos focais, né? Então, cada área vai ser entrevistada para que a gente entenda o que foi preenchido exatamente no questionário, para que a gente possa aprofundar e entender melhor o ciclo de vida dos dados pessoais. E, depois, será feita uma análise documental. É possível que tenha também data discovery. Não me lembro se está específico na proposta da Unimed, mas é possível que tenha, sim. O Data Discovery nada mais é do que rodar uma ferramenta nos servidores da empresa para identificar onde esses dados pessoais permeiam, então, em quais sistemas eles estão armazenados, se eles estão armazenados em servidores de rede, em servidores em nuvem, se eles estão armazenados nos e-mails, nas máquinas dos colaboradores mesmo, nos próprios computadores. Essa seria uma etapa de Data Discovery. Tá? Independente dessa etapa, que é uma etapa bem técnica mesmo, de segurança da informação e tecnologia, nós vamos realizar todo esse mapeamento com os questionários, análise documental e entrevistas pessoalmente com os pontos focais. A partir desse mapeamento, nós vamos fazer uma análise das oportunidades de melhoria, né, que a gente chama de gap analysis. Por que essa nomenclatura toda em inglês? Ela decorre muito da legislação europeia, que ela detalha cada etapa, de fato, do projeto, como deve ser feita cada etapa do projeto. Por isso, a nomenclatura vem bastante em inglês. Então, a partir do mapeamento, vamos identificar quais são as oportunidades de melhoria, que é o que a gente chama aqui de gap analysis, e identificar também qual é o índice de conformidade da Unimed com relação à legislação. Por que isso tem que ser feito antes da entrada em vigor da lei? Para que a empresa tenha tempo, né, hábil de se adaptar e, quando chegar lá, agosto de 2020, esteja o mais conforme possível. Não queremos aqui... a nossa intenção não é que a Unimed esteja 100% conforme. Claro que é o nosso desejo, mas, sendo realista, a gente sabe que, por vezes, há necessidade de se fazer uma lista de prioridades, né? Identificar ali quais são os processos que têm maior impacto e que têm o maior ganho para a empresa de ser implementados primeiro. Na Europa, o que a gente observou até agora é que, quando as empresas demonstram para a agência reguladora e para os órgãos de fiscalização quais foram os esforços realizados para a adequação, as multas têm sido atenuadas e, em diversos casos, sequer foram aplicadas multas, porque a empresa demonstrou que teve todo um processo de adequação, que foi feito um projeto. Então, o que a empresa demonstrou? Ela demonstrou boa-fé. Né, demonstrou uma intenção de melhorar, uma intenção de estar adequada à legislação. E é isso que nós vamos fazer aqui ao longo de todo esse período em conjunto com vocês. A partir desse mapeamento, nós vamos passar também para uma fase de implementação. A fase de implementação vai consistir, de fato, na mudança de processos, mudança de documentos. Aqui está o contato do nosso sócio, Marcelo, que não pôde estar aqui hoje, mas eu passo também depois o meu contato para vocês. Agora, se vocês tiverem perguntas...
gira em torno da Unimed Nordeste um número muito grande de pessoas terceirizadas que trabalham. Prestadores de serviços, nossos médicos cooperados dentro dos seus consultórios, que também manuseiam dados, entendeu? Enfim, se lá em 2020 a cooperativa estiver ok, ou pelo menos dentro daquilo que se imagina, mas se os outros não estiverem, ou parte deles não estiverem, o que acontece? Quem poderá ou não ser chamado à responsabilidade? Considerando um cenário onde a Unimed tomou todas as providências necessárias para estar adequada à legislação, vou colocar num caso concreto para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar, tá? Então, vamos supor que um beneficiário teve seus dados vazados por um médico. Lembra aquele caso? Não sei se você vai lembrar o caso da esposa do Lula, que vazou uma foto, né? É um caso da saúde, da área da saúde, bem emblemático. Vazou uma foto de um diagnóstico dela e foi um médico do hospital quem tirou a foto da tela, né, do exame, e vazou a informação. Um hospital de São Paulo. Nesse caso, o hospital não tinha procedimentos, e também nem existia a LGPD na época, né? A LGPD não tinha sido nem sancionada, mas o hospital não tinha procedimentos implementados para resguardar os dados pessoais do titular, né? Vamos supor que isso aconteça em outubro de 2020 com a Unimed. A Unimed já vai ter todos os procedimentos definidos para resguardar os dados pessoais dos seus pacientes e dos seus colaboradores. Nós vamos demonstrar isso, todo esse procedimento de adequação à autoridade nacional e a qualquer outra autoridade que venha questionar a Unimed a respeito desta demanda, né? Vai demonstrar que o médico em questão, ou o profissional de enfermagem, qualquer que seja o profissional que vazou a informação, foi avisado que ele vai assinar lá um termo de responsabilidade a respeito da proteção de dados pessoais com os quais ele tem contato na atuação profissional dele, né? A partir dessa documentação, nós vamos demonstrar, vamos levar à autoridade nacional e qualquer outra autoridade. A autoridade poderá verificar que a Unimed, de fato, atuou de forma preventiva para que isto não ocorresse, que ela teve boa-fé objetiva na proteção dos dados pessoais. E aí vai depender, de fato, de uma decisão da autoridade, né? Mas o importante é que nós possamos demonstrar que houve uma ação de forma a prevenir uma ocorrência, né? A prevenir uma intercorrência, né? Então, teve toda uma capacitação para que o médico, enfermeiro, ou mesmo um advogado que vaze dados, porque isso pode acontecer em qualquer profissão, né? Teve instrução e não deveria ter exposto o paciente ou qualquer outra pessoa dessa forma, não deveria ter ocorrido vazamento. Mas é possível, sempre, como a gente não conhece a cabeça da autoridade ainda, a gente não sabe quem serão os membros dessa autoridade, é possível que as duas partes sejam chamadas para responder, tá? O que nós temos que trabalhar é nos nossos argumentos de defesa, sempre. E, havendo um programa de implementação, um programa de adequação à LGPD, eu entendo que a Unimed estará melhor resguardada. Para elucidar um pouquinho melhor como ocorrerá a aplicação da LGPD, né, qual é o alcance dessa lei, ela se aplica a toda pessoa jurídica e toda e qualquer pessoa física que esteja atuando de forma a obter lucro. Não é a melhor expressão, porque a medicina não é uma atividade que visa a obtenção de lucro, né? Isso já está lá no Código de Ética Médica. Então, mas toda e qualquer pessoa física exercendo uma atividade profissional, tá? Vou colocar dessa forma que acho que fica um pouquinho melhor. Então, assim, o médico, que normalmente os médicos que atuam em consultórios, eles têm também alguma pessoa jurídica, né? Normalmente eles formam PJ, às vezes não, às vezes atuam como pessoa física. Pensando no médico que atua como pessoa jurídica, aí é inequívoco, está bem claro, né? Porque a lei ela é aplicável a pessoas jurídicas que tratam dados pessoais, e o médico como pessoa física, considerando que ele está ali exercendo a sua função
profissional, exercendo a sua atividade profissional, a lei também deve se aplicar a ele. A lei ela traz como conceito de dado pessoal todo e qualquer dado que possa identificar uma pessoa natural, que é uma pessoa física. Tá? Então, o nome, o RG, o CPF, o e-mail, o número de celular. A lei não traz um rol taxativo a respeito do que é dado pessoal, mas ela traz esse conceito, toda informação que possa identificar o titular de dados. Dentro disso, no ambiente hospitalar, um número de ficha, um número de prontuário, pode ser um dado pessoal também. Um diagnóstico pode ser um dado pessoal também. O prontuário sem nome e sem número pode ser um dado pessoal, porque você lendo o prontuário como um todo, você pode identificar quem é aquele paciente, né? Então, por isso, também nos consultórios, é importante que se atentem, né, que os médicos e mesmo os advogados, no exercício de suas profissões, né, nos escritórios, quaisquer outros profissionais, se atentem ao tratamento de dados pessoais. Por quê? Nós vamos responder não só perante a Agência Nacional de Proteção de Dados, perante a Anvisa, eventualmente, quem estiver sujeito à Anvisa, perante a ANS, mas também diretamente vamos responder no caso de danos diretos ao titular. Então, o titular, que no caso o paciente, poderá sim pleitear uma indenização, eventualmente, tá? No caso de vazamento de dados pessoais. Nós vimos, em Portugal, teve a autuação e aplicação de multa a um hospital, que era um hospital da rede pública portuguesa. Eles foram multados, se eu não me engano, cerca de 400 mil euros. Foi no início do ano passado que saiu essa notícia. E eles foram multados pelo simples fato de não ter uma estrutura que diferenciasse quais profissionais poderiam ter acesso a dados de saúde. Por quê? Os dados de saúde eles são considerados como dados pessoais sensíveis. Eles têm uma classificação especial dentro da legislação. Por que eles estão dentro dessa classificação, né? A lei coloca que os dados pessoais sensíveis são quaisquer informações que possam viabilizar a discriminação do titular de dados. Como o dado de saúde pode discriminar, ele também é classificado como dado pessoal sensível, né? Mas o que é importante é o estabelecimento de procedimentos unificados. Então, a Unimed, em determinado momento, vai falar, olha, cooperados, a partir de agora, nós vamos tratar os dados pessoais de forma XYZ. A partir de agora, nós vamos utilizar este procedimento e não mais o procedimento anterior. Aí é importante que os cooperados também estejam aderentes a essa nova recomendação da Unimed, né? E por isso a importância também dos cooperados participarem nessa etapa de mapeamento, para que nós possamos entender quais são as necessidades do cooperado. O cooperado precisa coletar dado pessoal porque ele precisa prestar o serviço dele, de médico, né? Ou precisa prestar serviço de assistência à saúde. Então, tudo bem, ele vai coletar. A questão não é deixar de coletar, deixar de tratar dado pessoal. A questão é como isso será feito. Aí a outra pergunta do doutor foi a respeito da necessidade de utilização de prontuário eletrônico em decorrência da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre proteger dados pessoais, regulamenta a proteção de dados pessoais no Brasil. Ela não vai dizer use prontuário eletrônico ou não use prontuário eletrônico. Não vai dizer sim ou não. Então, nós não temos uma resposta. Olha, a partir da entrada em vigor da lei, será necessária a utilização de prontuário eletrônico. Mesmo porque o mero uso do prontuário eletrônico não significa que a empresa estará, de fato, protegendo os dados pessoais, né? Então, assim, não existe essa obrigatoriedade. Talvez, no futuro, isso seja considerado um procedimento de boas práticas. Não sabemos, não temos essa resposta hoje. Tá? O prontuário eletrônico,
traz outras complexidades regulatórias que vão além da proteção de dados pessoais, né? Tem as normativas do CFM, que tratam a respeito do prontuário eletrônico, aí você tem que casá-las também com a medida provisória que trata da certificação de chaves, né? Então, cada médico que atualizasse esse prontuário eletrônico precisaria ter um certificado digital. Concordo com o doutor que a lei traz algumas obrigações e direitos aos titulares, ela ratifica direitos dos titulares que já, inclusive, estavam previstos no Código de Defesa do Consumidor, que são o direito à retificação, à informação, né? Então, a qualquer momento que o titular de dados solicitar à Unimed ou qualquer outra instituição quais são os dados pessoais que eles têm armazenados a respeito do titular, a Unimed deve fornecer. Isso já estava no Código de Defesa do Consumidor. Já era uma previsão legal. Então, esses direitos são difíceis de... É um desafio se atentar a esses direitos e executar esses direitos do titular em prontuários em meio físico. Concordo totalmente com o doutor. Mas, de fato, não há uma exigência de utilização do prontuário eletrônico ainda. A pergunta do doutor foi a respeito da contrapartida. Qual seria a legislação que protegeria os dados pessoais do médico que tem contato direto com o paciente, visto que os pacientes e outras pessoas, e pessoas jurídicas também, né, prestadores de serviços, sejam eles de medicina diagnóstica, de hemoterapia, enfim, de diversos setores, têm dados pessoais dos médicos também. Né? E é uma excelente pergunta, doutor, porque a mesma lei que garante ao paciente a proteção dos seus dados pessoais, garante também ao médico, enquanto pessoa física, a proteção de seus dados. Então, o seu nome, o seu CRM e todos os seus dados pessoais também estão protegidos sob a mesma legislação. Quando a lei entrar em vigor, lá em agosto de 2020, nós, enquanto pessoas físicas, vamos parar de receber inúmeros contatos de pessoas oferecendo serviços, enfim, com diversas intenções ali de contatar a pessoa física. A tendência, doutor, é que sim, é que esses contatos cessem. Tá? E é por isso que é importante nós, enquanto titulares de dados, também exercermos os nossos direitos. Então, eu não preciso autorizar o compartilhamento do meu e-mail para fins de marketing, por exemplo. Né? E a finalidade de marketing, vamos supor que eu vou numa loja de varejo fazer uma compra. Hoje, se eu passo meu e-mail para a moça da loja, né, para a caixa, enfim, para a pessoa atendente, se eu forneço meu e-mail para ela só para efetuar a compra, né, ela já utiliza aquele e-mail para marketing, já vende esse e-mail para outras empresas, enfim, né, a gente perde totalmente o controle. A intenção dessa legislação é justamente, eu vou usar uma palavra que está bem batida, mas empoderar o titular de dados para que ele tenha visibilidade de onde os dados dele estão, para que eles estão sendo utilizados, e que ele tenha também a possibilidade de revogar o consentimento para qualquer finalidade. Por exemplo, uma vez eu dei meu e-mail numa loja para receber marketing. Eu posso, a qualquer momento, revogar esse consentimento. E a loja vai ter que se adequar. Agora, de fato, a lei não traz sanções para pessoas físicas que não estejam exercendo atividade profissional. Ela traz a sanção e ela traz a obrigação de adequação à atividade, muito atrelada à atividade profissional. Por quê? Porque ela quer evitar a venda de dados de forma indiscriminada, que é o que ocorre hoje. No setor da saúde, os profissionais já têm uma consciência muito diferenciada de outros setores, tá? Porque, justamente pelo dever de sigilo profissional, né, e pela cultura da saúde, as pessoas têm uma consciência um pouco diferenciada. Agora, tem profissionais em outras áreas que vendem bancos de dados de forma indiscriminada. E é isso que a lei vem
prevenir também que ocorra. Como a LGPD vai permear as nossas relações, né? Ele deu um exemplo de quando ele se aposentou, fez o pedido de aposentadoria ao INSS e começou a receber diversos contatos de instituições financeiras oferecendo empréstimos. Isso aconteceu na minha família também, tá, doutor? Quando nós fizemos a aposentadoria do meu pai, foi a mesma situação. Ficamos sabendo que a aposentadoria tinha sido deferida antes do INSS divulgar, justamente por conta dessas ligações, né? Infelizmente, essa é uma realidade que ocorre hoje no nosso país e a lei vem prevenir isso também. É claro que, quando a gente fala da lei de acesso à informação, que foi outra questão que o doutor colocou, como as leis elas devem ser analisadas de forma complementar, tudo que for obrigatório disponibilizar informação, como, por exemplo, salários de servidores públicos de X escalão, né? Processos judiciais que têm uma natureza pública, né? Exceto aqueles que estão sob guarda de sigilo judicial. Todas essas informações que já têm uma determinação legal de serem públicas, continuarão sendo públicas, né? Porque tem uma obrigação legal de publicá-las. Assim como na medicina, tem alguns casos de notificação compulsória, certo? Que você precisa informar a autoridade, precisa informar ao Ministério da Saúde e à autoridade sanitária a respeito de certos diagnósticos. Essa informação vai continuar existindo, porque a lei traz uma previsão expressa de que o tratamento de dados decorrente de obrigação legal ou regulatória está autorizado. Tá? Mas, no caso do INSS, esse caso é dos casos clássicos que a LGPD vem prevenir. A preocupação esboçada aqui pelo doutor foi no seguinte sentido: a medicina está cada vez mais, e principalmente com o sistema de saúde suplementar brasileiro, e, doutor, por favor, fique à vontade para me complementar aqui, tá? Principalmente com o nosso sistema de saúde suplementar, as operadoras de saúde cada vez mais buscam a redução da sinistralidade, né, e o tratamento de casos de forma agrupada, né? Então, cada vez mais os profissionais de saúde precisam, sim, reportar, seja a operadora de plano de saúde, seja a empresa que contratou o plano de saúde, né, para o seu funcionário, precisam reportar informações agrupadas, informações talvez até estatísticas, a respeito dos beneficiários daquele plano, né? E isso ocorre também em grandes hospitais. Em São Paulo tem um grande hospital que nós atendemos, que eles estão montando um procedimento específico. Eu acredito que isso seja comum, tá? No setor de saúde, mas eles estão montando um procedimento específico agora para atendimento de testemunhas de Jeová. Eles identificaram quantas testemunhas de Jeová tem, recebem atendimento recorrente deles, né? E montaram um protocolo específico para o atendimento deste público, né? Então, cada vez mais existe essa demanda, existe essa necessidade das empresas de saúde de atuar de forma efetiva para a prevenção, né? E em benefício dos pacientes, mas, sim, tratando esses dados de saúde. Então, aqui, doutor, concordo que isso será um desafio, tá? E nós vamos... vai ser difícil. Eu não vou dourar a pílula aqui, tá? Mas aqui o que eu posso lhe dizer, nesse estágio inicial, é que a nossa recomendação ela vai ser sempre pautada, primeiro, no que é benéfico para o negócio. Então, sim, é benéfico para o negócio tratar os dados pessoais de forma agrupada. A nossa intenção aqui não é fazer uma auditoria e dizer que a Unimed está fazendo uma coisa X certa, uma coisa Y errada. Não é essa a nossa intenção. É entender como funciona o tratamento de dados pessoais, como isso ocorre, tá? Para que nós possamos orientá-los a respeito das bases legais, né, da fundamentação legal a ser utilizada. Então, vamos supor que na informação para uma empresa que contrata o plano de saúde dos seus colaboradores, né, você precise informar qual porcentagem daquela base é de hipertensos, qual porcentagem daquela base é de diabéticos. Nós vamos recomendar qual seria a melhor forma que isso seja realizado, mas nós não vamos recomendar que não seja, tá? Nós não vamos impedir que isso seja feito, mesmo porque isso pode ser previsto num contrato,
né? Então, a gente pode usar a base legal de execução de contrato. Isso pode ser também em benefício da saúde, nós podemos usar a base legal de tutela da saúde. Tá? Então, assim, é uma questão mais da gente entender, conseguir interpretar e entender as necessidades de vocês. Por isso é importante esse tipo de colaboração, para que nós possamos, de fato, endereçar essas preocupações durante o projeto. Como o conselho da Agência Nacional ele vai ser composto por uma quantidade limitada de membros, é bem possível que não tenha um representante da área da saúde nesse conselho. Tá? Apesar do CN Saúde estar se organizando nesse sentido, e eles estão atuando diretamente em Brasília, com a informação que eu tenho, por enquanto, é essa, é que não haverá um representante da área da saúde. Por isso, a importância das empresas que atuam na área de saúde se organizarem em associações. Então, tem a ANAP, tem a Abramed, tem o próprio CN Saúde, a própria Unimed do Brasil, que tem uma força enorme, né? É importante as empresas se organizarem de forma estruturada, entenderem quais são os seus pontos de convergência, para que essas preocupações possam ser endereçadas junto à NPD, quando a NPD for formada. Porque ninguém melhor do que o setor de saúde para informar a NPD quais são os seus desafios e quais são as suas fortalezas. Né? Então, a gente vai precisar ensinar, sim, a NPD a trabalhar. A gente vai precisar ensinar a NPD o que é importante para o setor de saúde.